Como filhos de Deus, é importante seguirmos as palavras de Deus e continuamente obedecer essas palavras que nós necessitamos para fortalecer as nossas vidas. Vamos analisar nossas vidas como seguidores do Pai. Você é um discípulo de Deus? Quando você é batizado no nome de Jesus Cristo, você recebe o batismo e o Espírito Santo do Pai. Você vive uma vida de santidade. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você agora tem uma vida. E é por isso que a vida de um discípulo é muito importante. Devemos entender o que é realmente ter essa vida como um seguidor do Pai. Qual é o comportamento de um discípulo ou um seguidor do Pai em relação a Ele e aos outros filhos de Deus que estão com Ele? O livro de Provérbios nos dá um claro entendimento sobre isso que eu estou falando. É por essa razão que estamos discutindo hoje sobre a vida de um discípulo, e o guia para esse tipo de vida está presente em Provérbios capítulo 3. Aqui podemos ver a real responsabilidade e o que acontecerá se cumprirmos essa responsabilidade de maneira correta e fiel. Em Provérbios 3 podemos aprender 7 coisas. A primeira, em relação às outras, é sobre o que é a vida de um discípulo. Quando falamos discípulo, a palavra discípulo em hebreu significa aprendiz. Aprendiz. Todos digam aprendiz. Somos aprendizes dos caminhos de Deus. Todos nós, meus irmãos e irmãs, somos discípulos seguindo os caminhos dele. Então, a primeira coisa que devemos analisar é o que este versículo está nos ensinando. O que nós iremos fazer? No primeiro versículo mostra o que devemos fazer. O Pai disse em Provérbios capítulo 3, versículo 1: Meu filho, não te esqueça da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. A palavra em hebreu para ensino é Torá, que significa a lei de Deus. Estamos estudando os princípios do discipulado, porque Deus diz que devemos saber sobre eles. Estamos sempre nos aprofundando porque somos discípulos de Deus, não somente por 2 quilômetros, 3 quilômetros, 2 anos, 3 anos, 2 meses, 1 mês ou 3 meses. Somos discípulos do Pai até que Ele retorne e nos leve. E enquanto estamos seguindo a Ele, iremos aprender que estes princípios em seguir a Deus devem estar enraizados em nós. Deus diz: meus ensinamentos. Estamos estudando os princípios de seguir a Deus como seus discípulos. E Ele disse: meu filho, não te esqueça da minha lei. Ou seja, não te esqueça do que eu estou te dizendo, do que eu estou te ensinando. Esse ensinamento está baseado nas palavras de Deus. Ele quer que todos sigam e vivam essas palavras. Deus quer que todos sigam e vivam essas palavras. A parte em que diz, não te esqueças, sugere provavelmente uma tendência em nossa parte de esquecer. Imagine isso, meus irmãos e irmãs. Foi Deus que disse isso. Não te esqueças. Isso acontece porque somos humanos e muitas vezes esquecemos, meus irmãos e irmãs. Amém? É por isso que temos muitos filhos de Deus. Eles estão no ministério por muito tempo, mas não estão crescendo. Por quê? Porque eles sempre esquecem o que aprenderam. Você sabia que você está na escola de Deus? Você está na escola espiritual de Deus. E temos avaliações, testes, sempre também.
Você está passando nas avaliações, nos testes da sua vida espiritual? Temos que passar. Então não te esqueças dos ensinamentos das palavras de Deus. É natural deixarmos as coisas do mundo atrapalharem Deus e suas palavras em nossas vidas. Sim, estamos vivendo neste mundo pecaminoso, mas não podemos deixar isso atrapalhar as palavras de Deus em nossos corações e mentes. Vamos dar prioridade às palavras de Deus em nossas vidas. Vamos seguir isso, vamos viver essas palavras. Um dos pecados mais graves do povo de Israel no Antigo Testamento foi eles terem esquecido de Deus. O livro de Jeremias lida com essa questão. Pode uma donzela esquecer os seus ornamentos? Ou uma noiva a vestimenta? Contudo, o meu povo me esqueceu por inumeráveis dias. Pode uma donzela esquecer suas roupas? Pode uma noiva esquecer seu vestido de noiva? Não! Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele disse: contudo, meu povo me esqueceu por inumeráveis dias. Muitas pessoas esquecem a Deus porque eles não conhecem a sua palavra sagrada. Só podemos nos aproximar dele através de suas palavras. Não existe outro jeito de se aproximar dele. Pastor, e se eu orar todos os dias, eu vou me aproximar dele? Você pode orar todos os dias, essa é a sua prerrogativa. Mas você nunca vai se aproximar do Pai se você não conhecer as palavras dele. Você sabe sobre as palavras dele. Negligenciar os ensinamentos é satisfazer os desejos fúteis. Essa é a nossa atitude em relação aos propósitos de Deus em nossas vidas. A obra do diabo não é somente nos fazer esquecer dos ensinamentos, mas nos prevenir de conhecê-los. Lembrem-se disso. A característica do diabo, meus irmãos e irmãs, não é somente roubar as palavras de Deus de nossas vidas, mas também roubar o nosso conhecimento sobre elas. Esse conhecimento vem quando você escuta as palavras de Deus. Você está aqui, escutando e aprendendo, mas aí você vai embora e você não sabe mais o que te foi ensinado. E sua vida não muda. Como sabemos se você entendeu o que eu estou te ensinando? Sua vida muda. Não há mudança quando você não entende. Não há mudança quando você não aprende o que você está ouvindo. O que mais Deus disse? Mas guarde no teu coração os meus ensinamentos. Você sabe o que é o coração aqui? O coração é o centro das suas emoções. O nosso ser por completo precisa acatar os mandamentos de Deus. E eu não estou falando do coração que está bombeando litros e litros de sangue por todo o seu corpo. Porque o coração, como um dos órgãos do corpo, não se difere do fígado ou do pâncreas. Eu não vou te dizer assim, ame a Deus com todo o seu fígado, ou ame a Deus com todo o seu intestino. Não. Quando falamos coração aqui, estamos falando do centro das suas emoções. É nesse lugar onde você baseia as suas emoções, como a alegria ou a tristeza, por exemplo. Quando as Escrituras dizem, amem a Deus com todo o seu coração, ela está se dirigindo ao local onde toda a sua alegria e tristeza são depositadas. Coloque seu coração nas palavras de Deus. Se as palavras de Deus não estão presentes, você ficará triste, mas se estiver presente, você ficará feliz. Às vezes, meus irmãos e irmãs, o dinheiro está sentado no centro das nossas emoções. Isso é verdade. Por quê? Porque tem pessoas que só ficam felizes quando têm dinheiro. Eu estou feliz? Você está feliz? Você está feliz? Eu não sei. Eu não sei se ele tem dinheiro, mas se ele não tem dinheiro, e pelo fato do dinheiro estar sentado no centro das suas emoções, quando eles vão para a igreja, eles não conseguem cantar que eles estão felizes. Não. Eles cantam que estão tristes. Eu estou triste
Você está triste também? Tudo em volta é triste. Mas eu, quando vou adorar, mesmo se eu estiver sem dinheiro, mesmo se eu estiver sob perseguição severa, eu estou feliz, porque a palavra de Deus é a prioridade número 1 em meu coração, no centro das minhas emoções. Vamos considerar a programação de um computador. O computador trabalha com a informação que foi inserida em sua memória. O computador não funciona sem nenhuma informação inserida em sua memória. Informação que foi inserida em sua memória. E se alguma informação errada for inserida, não vai funcionar corretamente. Um erro vai ficar aparecendo na sua tela. Erro. Nosso cérebro funciona parecidamente com isso. Temos que encher nossa memória com a verdade. Temos que encher nossa memória com as palavras de Deus. Se acreditarmos nas mentiras do diabo, ou programarmos nossas mentes com as coisas que não são reais, nossas decisões poderão não ser válidas. Podemos nos perder. Muitas escrituras ensinam sobre esse fato, que é muito importante. Por isso devemos escutar cuidadosamente as palavras de Deus. Programe a sua mente e seu coração. Encha-os com a verdade. Não os programe para aceitar todo o pecado, iniquidade e mentiras do diabo. E se isso acontecer, vai ser demonstrado na sua vida. Sua vida vai ser um caos e as coisas estarão uma bagunça, porque foi isso que foi inserido em seu computador. Um erro fica sempre aparecendo. Erro. Toda vez que você clica em alguma coisa, só dá erro. Como filhos de Deus, devemos ter as palavras dele dentro de nós. Não podemos estar fora de serviço. Devemos sempre manter tudo dentro de nós, limpo e assim funcionando. Se vivemos assim, a bondade será externalizada. Guarde o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Temos que arrumar nossos corações, meus irmãos e irmãs. Esse é o centro das nossas emoções, onde o Espírito do Pai reside, porque é nele que está toda a nossa vida. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti. Isso é dito em Isaías 26, 3, Jeremias 31, 33, Hebreus 8, 10, Romanos 10, 9, Romanos 2, 15, João 17, 38, Lucas 6, 45, 1 Timóteo 1, 5, Mateus 5, 8 e Mateus 12, 34. Vocês estão anotando isso? Louvado seja o Pai, que o Pai te abençoe. Quando programamos nossos corações corretamente, funcionamos corretamente. Quando a nossa mente está programada corretamente, nós também funcionamos corretamente. Isso tudo está no cérebro. As funções do cérebro dão impulsos de comandos para todo o sistema do seu corpo. Tudo sai do cérebro. Portanto, se o seu cérebro está programado corretamente, você viverá corretamente. Então você não pode encher a sua mente com coisas pornográficas. O que devemos deixar entrar? Mais da palavra de Deus. Se você fizer isso, o que você receberá de Deus, de acordo com o que ele disse em Provérbios capítulo 3? O que você receberá? É isso que vai receber. Porque será estendido os teus dias. Esse é o resultado direto de seguirmos os mandamentos de Deus. Nós viveremos mais. Se você estiver em pecado, você morrerá cedo. Mas se você estiver em Deus, sua vida vai ser estendida. Mesmo se você tiver 150 anos de idade, você vai parecer como se tivesse 25 anos. Eu pareço ter 85 anos? Eu pareço ter 85 anos de idade?
Talvez eu tenha 85 anos agora. Você não acredita em mim, né? Quantos? Ok, vocês acertaram. Mas quantos anos eu pareço ter? Aqueles que disseram 20, vocês vão receber muitas bênçãos quando forem para casa mais tarde. Por quê? Porque vocês estão falando a verdade. Aleluia! Nós viveremos mais. Está vendo, meus irmãos e irmãs? Se a sua mente não for programada corretamente e se não tiver nenhuma palavra de Deus nela, mesmo você tendo 20 anos de idade, todos vão achar que você está igual Matusalém. Seu rosto parece muito, muito velho. Você está se aproximando cada vez mais da sua morte. E por quê? Porque se a mente não está programada de acordo com as palavras de Deus, o resultado é estresse, brigas, busca por prazeres, luta por riquezas. Você está trabalhando duro para se tornar um milionário, ser rico, dia e noite trabalhando duro. De repente vem um farsante e diz: eu tenho ouro, eu tenho esse pozinho aqui que é ouro. Ele vai fazer com que apareça ouro na sua sala. Você paga e aí você foi enganado. E depois, meus irmãos e irmãs, o farsante some e com ele todo o seu dinheiro. Outros passam por várias experiências na vida. Enquanto você envelhece, você não sabe o que fazer. Estresses, brigas, busca por prazer, luta por riqueza e preocupação. Tudo isso rouba a paz que promove a vida longa. Você sabe o que prolonga a vida? É a paz. Paz. A paz promove a vida longa. A paz não pode ser comprada. A paz só pode ser adquirida através das palavras de Deus. Somente as palavras de Deus podem te dar paz. É por isso que muitos estão preocupados. Aleluia. Aí vem o estresse, a tensão em casa, ocorre uma briga, eles param de se falar, eles só olham um para o outro e isso acaba machucando eles. Aí vem mais brigas, busca por prazer, luta por riqueza, preocupações, tudo isso vai roubar a paz que você deveria ter e que iria prolongar a sua vida. Como resultado, você não consegue dormir porque o fulano que está ao seu lado está ficando mais rico, enquanto você só sofre. Você perde a paz até que um dia você adoece. E assim, meus irmãos e irmãs, mesmo sendo jovem, você já parece velho, indo direto para a sua morte. Teremos mais tempo em nossos dias se colocarmos de lado todo o peso que nos impede de atingir o nosso potencial máximo. Se essas coisas não existissem, teríamos mais tempo para descansar e tempo para utilizar a nossa paz pessoal. E isso faz com que você viva mais. Quem está buscando uma vida longa aqui? Programe o seu cérebro de acordo com as palavras de Deus e isso prolongará a sua vida. O que nós vamos ter? Não somente uma vida longa, mas também receberemos prosperidade de acordo com Provérbios 3. O que ele disse aqui? Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Você consegue imaginar isso? Em hebreu, a palavra shalom significa paz, proteção e segurança. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei e nada os ofenderá. De acordo com Salmos capítulo 119, versículo 165. Essa prosperidade e proteção é o fruto da lei do nosso Deus amoroso.
Esses dois resultados não são recompensas sobrenaturais, mas simplesmente o efeito da aplicação dos princípios de Deus na vida cotidiana. Se você viver de acordo com os princípios de Deus diariamente, vai ser isso que você vai receber: vida longa. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. De acordo com Provérbios capítulo 3, versículo 8. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Vai prolongar a sua vida e te dará prosperidade, meus irmãos e irmãs. Te dará prosperidade. É por isso que todos os filhos de Deus que seguirem isso prosperarão. Não é maravilhoso seguir a Deus? Não é realizador seguir a Deus? O ensino é uma coisa número 1. Número 2, temos a lealdade e fidelidade. O que devemos fazer? Provérbios 3:3. A misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Nesse versículo podemos ver duas responsabilidades que devemos cumprir em relação a Deus. São elas a lealdade e a fidelidade. Todos digam lealdade e fidelidade. Devemos ser leais ao nosso chamado, devemos ser leais ao nosso relacionamento com Deus e com seus ensinamentos, manifestando a lealdade por nossas ações. Somos leais à palavra de Deus. Não importa o que aconteça. Não abandone a palavra de Deus. Devemos saber também qual é a nossa parte no ministério. Qual é o seu papel no ministério? Você precisa saber o seu ministério específico dado por Deus. E depois você precisa desempenhar esse ministério fielmente na frente do nosso Pai. Podemos ver no versículo 3 a palavra misericórdia. Essa lealdade precisa ser evidente quando se trata de mostrar misericórdia, sendo esses um dos principais ministérios do Novo Testamento. Temos misericórdia. O significado de misericórdia é compaixão. Todos digam compaixão. É por isso que não há tensão dentro do ministério, pois há misericórdia. Quando dois brigam, ao invés de julgamento ser o resultado, a misericórdia é o resultado. Meu irmão, eu te perdoo. E outro diz, me perdoe pelo meu pecado. E o outro diz, irmão, eu te perdoo. Vamos restaurar o nosso bom relacionamento na presença de Deus. Se não houver misericórdia, o que acontecerá? Um vai dizer, você é o Satanás. Enquanto o outro diz, não, você é quem é. Qual é o resultado? Meus irmãos e irmãs, Satanás vai estar no meio deles. Porque Satanás é o que está presente lá. E o que acontece? De 2 Satanás, agora temos 3. Esse é o pai deles. Portanto, dentro do ministério temos perdão e misericórdia. Aleluia. Em muitas igrejas eu percebi que tem muita crítica. É o pastor criticando os membros criticando o pastor, depois os membros mais novos criticando os mais velhos criticando os mais novos, e com isso eles falham em cumprir o ministério que Deus os chamou para cumprir. Temos que ter cuidado em criticar rapidamente, porque queremos justificar nossas próprias falhas. Quando criticamos, deve ser uma crítica construtiva. Deve ser para o bem do corpo. Não pode ser de natureza destrutiva. Deve ser construtivo. Eu tenho muito interesse em ouvir as pessoas que vêm de outros ministérios. Por quê? É o que eles dizem. A maioria das suas críticas são construtivas, mas já escutei outras com críticas destrutivas. Não foram muitas. Muitos vêm aqui e dizem, eu gostaria que nosso ministério fosse assim, gostaria que nossa igreja fosse grande assim, é muito bonita, eu queria que nosso pastor fosse como você, gostaria que ele ajudasse mais as almas, gostaria que ele fosse bonito assim como você. Esse último não é importante, louvado seja o Pai.
Hallelujah. Amen. Tudo isso é bom, meus irmãos e irmãs, porque cultiva a lealdade a Deus. Temos esse desejo de testemunhar as coisas mais bonitas acontecendo na obra do Pai. Permanecemos leais a Ele. Só desejamos o que é melhor para Ele. Não temos nenhum outro desejo a não ser tudo que é mais excelente. Lealdade a Deus e aos outros é manifestada pelo desejo de encorajar e construir ao invés de criticar e destruir. Queremos construir. Criticamos para construir. Aqui você não precisa criticar o seu pastor para construir, porque eu fui enviado pelo Pai. Eu tenho zelo em meu coração. Eu quero o melhor para o Pai. E é por isso que estamos reunidos aqui, porque você tem também a mesma mentalidade. Foi por essa razão que o Pai nos reuniu. Ele nos uniu e nós estamos fazendo tudo que é excelente para Ele e para o seu reino, especialmente na salvação das almas. Aleluia, aleluia, aleluia. Lealdade e fidelidade são necessárias na vida de um discípulo. Traidores não possuem espaço aqui. Não tem espaço para traidores na vida de Jesus Cristo. Temos que ser fiéis em nossas vidas. Em Hebreus, a palavra fiel significa confiável e certo. Você pode contar com eles. Eles são confiáveis, não são traidores. Como maridos, você pode contar com suas esposas. Vocês confiam em sair sem se preocupar se serão fiéis? Dá até pena de casos de maridos traídos. Eles deixam suas parceiras e elas os traem e vice-versa. Deixam-as por um dia somente e elas ou ele envolvem em várias coisas. Na vida de um discípulo é importante ser confiável. Ele deve ser confiável. Na relação entre casal. E vice-versa. Esposas, vocês podem confiar em seus maridos? Louvado seja o Pai. Precisamos ser confiáveis. Temos que ser fiéis na maneira em que vivemos, assim como uma árvore que possui suas raízes estabelecidas profundamente. Deuteronômio 6, 8 a 9 registra as palavras de Shema. Deus disse a Israel para literalmente amarrar os mandamentos em si mesmos. Foi nesse momento que amuletos se originaram. Você pode vê-los em todos os lugares do mundo, porque no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, 8 a 9, Deus disse para eles amarrarem seus mandamentos para que eles não se esquecessem. Eles usavam cordões, eles usavam amuletos e eles amarravam neles. Alguns amarravam ao redor dos dedos, outros amarravam ao redor do pescoço, alguns amarravam até mesmo em suas testas. E quando perguntados o que é isso, eles dizem, essas são as palavras de Deus, para que eu não esqueça. Hoje em dia existem algumas pessoas envolvidas com adivinhação que criam orações e amarram em sua cintura. Eles chamam de amuletos. Talvez foi daquela época que se originou. E no caso de Israel, isso foi feito para que eles não se esquecessem das palavras de Deus. Não praticamos isso mais no Novo Testamento. Então não adianta escrever as palavras de Deus em camisas. Eu vou colocar Atos 2:38 ou João 3:5. Eu vou colocar essas palavras na minha camisa vermelha e vou usá-la todos os dias. Eu nunca mais vou lavar. Fazendo isso, eu vou ser fiel. O que devemos buscar receber? Provérbios 3. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. É muito bom quando você recebe o favor de Deus e dos homens. Meus irmãos e irmãs, quando Deus te favorece, sua vida é muito doce. Porque as bênçãos dele estão sobre você. Não importa onde você vá, o favor de Deus está sobre você. Até mesmo se um acidente acontecer, Deus irá te favorecer. Aleluia, aleluia. Lucas 2:52, Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor para com Deus e os homens.
você vai receber o favor de Deus. Isso significa que a confiança de Deus está a seu favor. E assim, meus irmãos e irmãs, você receberá bênçãos. Existe o fruto da lealdade e fidelidade que é reconhecido pelas pessoas ao nosso redor. Veja isso. Existe o fruto da lealdade e fidelidade nas palavras de Deus, que é visto pelas pessoas à sua volta. Eles conseguem ver tanto quem é cristão ou não. Se vivermos desta maneira, seremos favorecidos por Deus. Ele ficará contente conosco. Quando o favor de Deus está com você, é isso que acontece. Você terá um bom nome. Não importa se as pessoas tentam sujar seu nome, ele ainda permanecerá bom. Veja o nosso exemplo, meus irmãos e irmãs. Em muitos lugares, nosso nome foi manchado. O reino de Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes, o nome do seu pastor tem sido difamado grandemente, mas Deus nos favorece porque somos leais e fiéis a Ele. Quando eles escutam o nome Apolo Kiboloi, o que acontece? Seus olhos brilham. Ele é o meu pregador favorito da televisão. Eu gosto muito dele. Louvado seja o Pai. Eles esquecem toda a perseguição que sofremos. Eles esquecem todas as coisas negativas ditas sobre nós. E por quê? Porque esse é o fruto da lealdade e fidelidade ao Pai. Aleluia. Aleluia. Temos um bom nome. E quando temos um bom nome, em Hebreus isso sugere sucesso. Seremos vencedores. Meu nome é identificado com o nome do Senhor. Todas as vezes que eles escutam meu nome, isso está identificado com sucesso. Até mesmo nossos inimigos reconhecem isso. Algumas pessoas continuam a nos perseguir, mas o Pai continua a nos prosperar. Eventualmente, meus irmãos e irmãs, as pessoas percebem o que eles dizem. A gente continua a perseguir o pastor Apolo, mas ele continua a prosperar. O número de membros continua a crescer, chegando a milhares, e o Senhor provê todas as necessidades dele. E já a gente, antes tínhamos 50 membros, agora temos só 5 membros. Antes nosso teto não tinha nenhum buraco. Hoje, enquanto estávamos no culto de adoração, temos que ficar mudando de lugar, porque quando chove, molha aqui, molha ali, molha em todo lugar. A música deles é aquela, chove, chove, chuva. Então esse é um bom nome e precisamos ter um bom nome, porque Jesus Cristo é o melhor nome de todo mundo. Podemos nos perguntar o que as pessoas pensam de nós? Na verdade, isso não importa. As pessoas podem nos perseguir ou não gostar da gente por causa da inveja ou coisa do tipo, mas a palavra de Deus é muito clara. Se formos fiéis em nossas vidas, isso fará com que sejamos altamente respeitados. Nossos nomes serão agradáveis para todos. Outros se perguntam o que as pessoas pensam deles. Não importa o que as pessoas pensam, porque muitos dos que criticam fazem isso por causa de inveja ou ciúmes. A palavra de Deus diz, e ela é muito clara, se somos fiéis em nossas vidas perante a Deus, tanto os nossos amigos quanto os nossos inimigos vão nos respeitar grandemente. Todos vão nos admirar, meus irmãos e irmãs. Quando escutarem nossos nomes, todos eles respeitarão. Esse é o fruto que receberemos por causa da fidelidade e lealdade. Teremos um bom nome perante a Deus e aos homens. Os padrões de Deus são perfeitos e só podemos alcançar seu favor através da assimilação das previsões dele. É uma vida de fé e, portanto, pela fé, somos capazes de agradar a Deus. Apesar dos padrões dos homens não serem tão altos como os de Deus, mesmo assim precisamos de esforço para alcançá-los. As pessoas não vão gostar muito da gente se, quando as coisas apertarem, não formos fiéis. Paulo se ofendeu com João Marcos porque ele havia desistido da missão que eles tinham juntos. Então, meus irmãos e irmãs, até mesmo nossos inimigos estão nos observando. Se iremos permanecer fiéis em tempos de dificuldades,
Seremos fiéis em meio às provações que acontecerão? Nosso ministério é como um barco. Todos estamos a bordo. Quando passamos por tempestades, nós não desistimos. Não pulamos e abandonamos o barco. Ficamos lá fielmente, vida ou morte. O céu é o limite. Eu não importo o que aconteça. Eu serei fiel neste ministério. Aleluia. Portanto, meus irmãos e irmãs, aos olhos de Deus e dos homens, eles reconhecem esse ministério. Até mesmo os que estão contra nós. Por exemplo, Satanás, ele reconhece esse ministério. Quando ele escuta o nome do reino de Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes, só tem duas coisas que Satanás pode fazer: tremer e correr. E por quê? Porque ele nos reconhece. Está escrito no céu e aqui na terra. E por quê? No céu e na terra esse nome é conhecido. Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes. O terceiro ensinamento de hoje é a confiança. Todos digam confiança. Confiança. O que Provérbios 3 diz? Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. O que você vai fazer com esse ensinamento do Pai? Você precisa confiar no Pai com todo o teu coração. Não duvide dele. Confie nele com todo o seu coração. Em Hebreus, o significado de confiança remete à ideia de estar deitado de bruços. Junte isso com todo o teu coração, então temos essa ideia total de dependência. Estamos propensos a confiar em nós mesmos. A fé faz com que estejamos apoiados em Deus. Em Hebreus, o significado de confiança é deitar no chão, meus irmãos e irmãs, de bruços. Toda a confiança está ali, porque você não tem nenhuma outra defesa. Quando deitamos no chão de bruços aqui, significa que entregamos tudo a Ele, com todo o nosso coração. Nossa dependência está totalmente nele. Às vezes a nossa atitude é esquecer de confiar em Deus. Às vezes colocamos nossa confiança em nós mesmos. Confiamos em nosso próprio entendimento, na nossa própria força, mas não é assim que deve ser. Vamos continuar a confiar completamente no Pai. Aleluia. Senão, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não dependa do seu próprio entendimento. Depender significa se apoiar de tal forma que você está completamente sustentado somente por aquilo que você está apoiado. Se o apoio é removido, caímos. É dessa forma que Deus quer nos apoiar. Então não dependa do seu próprio entendimento. Em Hebreus, depender tem essa ideia de estar apoiado em algo de tal forma que, se for removido, você realmente cai. Que, se for removido, é assim que Deus quer que você dependa dele. Ele quer que você se apoie nele e, dessa forma, se ele for removido da sua vida, definitivamente você irá cair. Então, considere esse ministério. Estamos nos apoiando no Pai. Se ele for embora, mesmo que por 30 minutos, esse ministério cairá. Teve um chinês que veio falar comigo porque ele havia calculado nossas despesas durante o mês. Estamos todos pagando por tudo isso, meus irmãos e irmãs. E as operações desse ministério ultrapassam os milhões todos os meses. Não temos ninguém provendo tudo isso para nós. Estamos simplesmente vivendo um dia após o outro. Então esse homem me disse: pastor, o que vocês estão fazendo é na verdade assustador. Vocês realmente precisam de Deus todos os minutos, porque se Ele não estivesse com vocês, mesmo que seja por 30 minutos, vocês cairiam. Isso é verdade. É dessa forma que confiamos nele. Não confie em seu próprio entendimento, mas sim no do Pai. Não confie em sua própria força. Quando você confia na sua própria força, Deus vai dizer: tudo bem. Ele vai deixar você fazer o que você quiser. E assim, você envelhece, exercendo muito esforço para evoluir com sua própria força. Você continua a envelhecer, mas nada acontece. Você volta sempre para a estaca zero, no mesmo lugar onde você começou. Você acorda e ainda está no mesmo lugar. Você está velho, mas continua ainda no ponto de partida. Você não avançou, porque você confia somente em si mesmo. Confie em Deus.
Essa é a armadilha que devemos ter cuidado. Depender do nosso próprio entendimento. Quando dependemos do nosso entendimento, acabamos nos prejudicando e assim derrotados. Não confie ou dependa da sua própria sabedoria. Não dependa das suas habilidades. Ao contrário, dependa do poder e da sabedoria do nosso Pai Todo-Poderoso. Logo, aqueles que não dão e não acreditam em dízimos e ofertas, confiam somente em si mesmos. Você acredita em dar os dízimos e ofertas? O que eles dizem? Somente o pastor vai se beneficiar com isso. Se eu não der, eu vou ficar rico. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro é meu. Esta pessoa está usando somente a mente dela. No meu caso, eu vou seguir a mente de Deus. Malaquias 3:10 é da mente de Deus? Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. É por isso que aqueles que não dão dízimos e ofertas acreditam e dependem somente de suas habilidades. E aí um dia eles percebem, meus irmãos e irmãs, que estão sob maldição, afundando cada vez mais. Chegará um ponto onde eles não têm mais ninguém a recorrer. Não sobrou nada. Se eles tivessem confiado na mente de Deus, eles já teriam sido abençoados por Ele. Não dependa de suas habilidades. O que você deve fazer, meus irmãos e irmãs? Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Em Hebreus, a palavra para reconhecimento é yada, que significa conhecer e estar ciente, para estarmos em conexão com Ele. Devemos analisar todos os aspectos da nossa vida. Não deve haver nenhuma parte da nossa vida que não conhecemos a Deus. 2 Pedro 1:3, conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para glória e virtude. Não há nada em nossas vidas que Deus não saiba. Ele sabe de tudo. Em Salmos podemos ver que Deus sabe tudo o que alguém faz e também tudo o que pensa. Salmos 139, versículo 2. Portanto, precisamos consultá-lo em todas as decisões e ações que tomamos. Não tome nenhuma decisão sem que a mesma passe pela aprovação do Pai. Pai, é isso que eu desejo. Essa é a minha decisão. Abençoe-me se for tua vontade. Pai, se o caminho for difícil ou não, impeça essa decisão se necessário. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Se você estiver comprando uma casa, reconheça a Deus. Qualquer que seja a decisão, meus irmãos e irmãs, reconheça a Deus. Reconheça-o. Senhor, isso é da sua vontade? Se for da vontade do Pai, meus irmãos e irmãs, vai dar certo. Se você reconhecê-lo, Ele vai te guiar. Se você reconhecê-lo em todos os seus caminhos, significa que você confia nele com todo o teu coração. Você não confia no seu próprio entendimento, reconhece o Pai em todos os seus caminhos. E o que você vai receber? O que você vai ganhar com isso? Ele endireita nossos caminhos. Nosso caminho será endireitado. Não haverá nenhum obstáculo. Tudo o que você fizer não será em vão. Você perceberá a orientação dele. Ele irá te guiar. Se reconhecermos o Pai, temos a certeza que Ele nos guiará. Temos também um grande objetivo. Sim, mas precisamos de orientação. Mas Ele disse, temos que atingir nosso objetivo. Qualquer que seja o objetivo que você deseja atingir, você é capaz de atingi-lo. O nosso caminho nos leva ao objetivo e propósito final, que é nos tornarmos como Jesus Cristo. O caminho nos leva a isso. É o caminho designado que foi especialmente planejado e preparado para nós pelo Pai. Tudo o que nós fazemos é guiado pelo nosso Pai. Quando você está sendo guiado, você está no caminho certo. Não importa quantos demônios tentem te impedir, eles não prevalecerão. Ele fechou a boca dos leões. Até mesmo o fogo não queimou os 3 filhos hebreus. Imagine isso, meus irmãos e irmãs. O leão teve sua boca fechada. O fogo não foi capaz de queimar os judeus jogados na fornalha. O Pai faz isso para mostrar o seu poder.
Nós não estamos nos vangloriando da orientação de Deus. O mais importante para nós é a obediência genuína à vontade do Pai. Quarto ensinamento. Deus nos ensina sobre os relacionamentos. E o que devemos fazer? Não seja sábios aos teus próprios olhos. Temos uma relação especial com Deus. Isso envolve reconhecer não somente quem Ele é, mas também quem nós somos. Não podemos pensar que nossa sabedoria é superior ao ponto de achar que podemos viver sem Deus. Não pense que você é superior só porque possui uma boa educação. Às vezes você pode dizer, eu não preciso de Deus, eu consigo. Eu não preciso dele, eu consigo. Não preciso das palavras de Deus, eu consigo sozinho. Nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Somos sábios agora? Para alguns podemos parecer loucos, não é? Nós não somos loucos. Você vê a nossa adoração? A gente chora e chora. Depois, de repente, paramos de chorar e começamos a sorrir. Depois de sorrir, começamos a dançar. Depois de dançar, choramos de novo. Depois de chorar, batemos palmas. Depois de bater palmas, cantamos de novo. Vocês são loucos por Deus. Aos olhos de Deus, vocês são sábios. É assim que Ele quer que seja. Aleluia! Não somos sábios em nós mesmos. É por isso que, às vezes, quando adoramos, perdemos nossa compostura. Procuro ser decoroso em todas as minhas ações. Quero manter minha postura. Quero parecer digno sempre. Mas isso tudo vai embora quando estamos na presença do Espírito Santo do Pai que cai sobre nós. Quando a presença de Deus está sobre nós, viramos crianças. Dançamos a tal ponto de suarmos, meus irmãos e irmãs. Tudo acontece naturalmente, meus irmãos e irmãs. Perdemos qualquer postura. Não se importe com a postura quando você está na presença de Deus aqui. Se sentimos que devemos dançar no Espírito, dançamos no Espírito. Aleluia! Se você sente que deve pular no Espírito, então faça. Todos gritem. É isso. O que você tem que fazer? Você deve temer a Deus. Temer a Deus é um relacionamento. Isso envolve entender quem Deus é e quem nós somos. A nossa relação com Ele é o antídoto para não dependermos da nossa própria sabedoria. É uma relação na qual estamos constantemente cientes da nossa total dependência de Deus. O temor a Deus, meus irmãos e irmãs, é um relacionamento e é o remédio para não nos tornarmos sábios de acordo com a nossa própria mentalidade. Aleluia! Você ama esses ensinamentos? Você ama essa pregação? Eu não estou somente pregando hoje, é o que chamamos de pregar e ensinar. É disso que um discípulo de Jesus Cristo precisa. Aleluia! Esse é o nosso ministério, meus irmãos e irmãs. Não é somente sobre cantar músicas, não é somente sobre amar o seu semelhante de uma forma superficial. Eu te cumprimento, digo, Deus te abençoe. Te vejo no próximo domingo. Te vejo lá na pizzaria. Tchau, tchau. Não! Nosso relacionamento é mais profundo do que isso. Nós somos sérios quando se trata de seguir o nosso Pai Todo-Poderoso. Somos discípulos, somos seguidores da palavra dele. Aleluia, aleluia! O que mais deve ser feito quando se é um discípulo do Pai, meus irmãos e irmãs? Você deve se afastar do mal. Deve haver o desejo de não praticar o mal. Nosso espírito deve estar disposto a isso, para que dessa forma o Pai possa trabalhar na nossa carne. Você deve saber reconhecer o que é pecado e o que é mal, e de maneira consciente e determinada, você deve trabalhar para esquecê-los. Afaste-se de qualquer mal. Temos que ter esse desejo, temos que ter esse propósito de deixar para trás o pecado.
Porque muitas pessoas não conseguem parar de fumar. Eles se dizem cristãos e o são por muito tempo. Todas as vezes que você confronta as pessoas que estão nesse caso, eles sempre falam que sentem vergonha de ainda estarem fumando. Eles dizem, eu estou tentando parar já tem muito tempo. Eu vou fumar só mais um cigarro. Já tem anos e anos e você ainda não consegue parar. Você parece não ter nenhum desejo de se afastar disso. Mas se você tiver o desejo de se afastar disso, Deus vai te dar a habilidade e o poder para fazer isso. De repente, o Pai vai te dar o poder para vencer isso. Mas antes que Ele possa ajudar a sua carne, o Espírito deve estar disposto. O seu Espírito deve estar disposto para que assim Ele possa ajudar a sua carne. Você deve saber reconhecer o pecado e aquilo que é mal em sua vida e dessa forma, de maneira consciente, trabalhar para esquecê-los. Pai, eu realmente quero deixar isso, mas não consigo fazer sozinho. Por favor, me ajude. E assim, o Pai vai enviar a ajuda dele. Talvez no dia seguinte, nesse mesmo momento, o Pai vai estar para te ajudar. Então, se você age dessa forma, se você não confia na sua própria sabedoria, se você teme a Deus, se você se afasta do mal, o que você vai receber? A palavra de Deus diz em Provérbios 3 que você receberá cura para a sua carne. Haverá cura para o seu corpo. Então, se você tem esse relacionamento com o Pai, você não confia na sua própria sabedoria. Se você temer a Deus e se afastar do mal, o que você vai receber? Deus vai nutrir seu corpo e remover qualquer tipo de doença. Sua alma vai se alimentar na presença do nosso Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Isso se torna o revigoramento dos nossos ossos. A palavra em Hebreus para revigoramento também dá a ideia de medicamento. As palavras de Deus são o medicamento para os nossos ossos. Veja uma pessoa quando está doente, meus irmãos e irmãs. Ela não fica fraca, ela fica fraca. Seus ossos não têm força. Aqui diz, será força para os seus ossos. Meus irmãos e irmãs, de forma que você será capaz de andar, de correr. Você vai poder fazer o que uma pessoa saudável e forte faz. Porque a palavra de Deus é o remédio para o seu corpo, para os seus ossos. Você também receberá alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Você vai ganhar alegria porque alegria é um remédio. Mas uma pessoa com um espírito partido fica fraca. E da mesma forma seus ossos. Quem quer estar forte no Pai aqui? Quem quer estar saudável no Pai aqui? Aqui no Ministério do Reino de Jesus Cristo, os membros têm que buscar sempre serem saudáveis, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Por quê? Às vezes a nossa apresentação é longa. Se o seu corpo não for saudável, você vai ficar exausto rapidamente, especialmente se o local for quente. Veja o meu exemplo, na idade que eu estou hoje. Muitos não conseguem pregar como eu prego. Tem ministros de 19 anos que não conseguem fazer o que eu faço. Eu sou saudável? O Pai me deu um corpo saudável? O Pai me deu um espírito saudável e uma alma saudável. Não somente eu, mas todos vocês também. Vocês são capazes de fazer muitas coisas que outras pessoas não conseguem. Veja, meus irmãos e irmãs, lugares onde as pessoas estão sempre doentes. Talvez seja porque as almas dessas pessoas precisem de mais nutrientes, assim como seus corpos. Ser grande e ter muita gordura não é sinônimo de saúde. E pessoas assim, às vezes, não conseguem ficar nem 30 minutos na adoração. Eles precisam ir embora, porque precisam descansar. Eles não conseguem escutar a palavra de Deus por muito tempo. Eles vão embora. Às vezes não conseguem ficar nem uma hora. Eles vão embora. E por quê? Eles podem estar doentes no espírito e talvez por isso estão também em seu corpo. Membros devem procurar serem saudáveis. E não importa se a gente terminar tarde. Muitas vezes eu perco a noção do tempo. Esse é o meu problema quando prego. Outros dizem, pastor, o tempo também é o meu problema, porque eu não consigo pregar nem por 15 minutos.
Depois de 15 minutos eu já não tenho mais o que falar. No meu caso é diferente. Você pode me colocar para pregar por 5 horas e o tempo vai passar sem que você perceba. Sem que eu perceba, eu consigo pregar até de manhã as palavras de Deus para você. Eu consigo pregar as palavras de Deus até meio-dia de amanhã. Por quê? Porque estamos saudáveis no espírito. Amamos nos alimentar das palavras de Deus. Porque agora não tem ninguém entediado aqui. Ninguém parece entediado ou com sono aqui. Por quê? Porque todos nós gostamos das palavras de Deus. A gente não percebe que já anoiteceu, a gente não está preocupado que horas vamos para casa, a gente não liga para essas coisas. Por quê? Porque estamos vivos. O Espírito do Pai tem motivado nossas vidas. É assim que o reavivamento acontece. É assim que acontece. Aqui temos revivamento espiritual 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano e 12 meses por ano. Temos o reavivamento espiritual contínuo aqui. E por quê? Porque todos os filhos de Deus estão sempre buscando serem saudáveis em seus corações. Sua carne, seu corpo, seu espírito e a sua alma. É daí que vem o reavivamento espiritual, porque não ficamos cansados quando se trata de discutir as palavras de Deus. Não ficamos cansados em escutar, e eu não me canso de pregar. É assim como no Antigo Testamento, eles se banqueteavam das palavras de Deus por um dia e por uma noite. As pessoas não paravam de escutar as palavras de Deus, respondendo ao poder de Deus investido em suas palavras. Hallelujah. Hallelujah. Deus não quer que sejamos ossos secos. Ele quer que sejamos vivos. Porque Ele é um Deus vivo. Ele quer que seu povo também esteja vivo. Quando os ossos estão secos, eles são fracos e quebram facilmente. Quando os ossos estão secos, ou seja, quando os membros estão secos, eles se machucam facilmente. Eles se machucam facilmente. Membros que se magoam facilmente. Seus ossos estão secos. Você precisa de nutrientes. Você precisa de medula para os seus ossos. E Deus disse em suas palavras que Ele vai providenciar isso para você. Ele vai colocar isso em você. Seus ossos serão fortes. Quando o membro tem ossos secos, meus irmãos e irmãs, ele pode cair facilmente ou pode facilmente ficar fraco. Eles tropeçam. Você vai lá de novo e ajuda ele a andar e mais uma vez andar. Hallelujah. Você está preocupado com o tempo? Bom, eu também não estou preocupado com o tempo, porque estamos aproveitando a presença do nosso Pai e o poder das suas palavras. Portanto, um bom relacionamento com Deus é a recompensa. O homem foi criado de uma forma que ele deve ter sempre um bom relacionamento com o Pai, seu Criador. Para que as bênçãos e o cumprimento de Deus possa acontecer na vida do homem, ele deve saber que um relacionamento com Deus deve existir primeiramente. Esse relacionamento precisa ser forte. Esse bom relacionamento possui recompensas reais. Foi dessa forma que o homem foi criado. Fomos criados por um Deus infinito. Não podemos nos satisfazer por coisas finitas. Devem ser sempre por coisas infinitas. E uma das recompensas que nos satisfaz é termos um bom relacionamento com nosso Pai. Agora chegou ao 5º ensinamento de Provérbios 3. É sobre adoração. Todos digam adoração. Você veio para adorar, amém? Você veio para servir, amém? Você veio para dar toda a sua força, amém? É por isso que você não pode limitar a Deus, porque Ele supre a força que faz com que você diga amém, diga aleluia, diga louvado seja o Pai. Hallelujah.
O quinto ensinamento de Provérbios 3 é sobre adoração. Todos digam adoração. O que fazemos quando adoramos? O que fazemos quando adoramos a Deus? Honramos Ele com nossas riquezas. Honre a Deus com toda a sua substância e com toda a sua riqueza. Deus espera que sejamos generosos em nossas doações. Ele espera que sejamos bons administradores de tudo o que Ele nos deu. Ele nos abençoou para que possamos ser uma bênção. Deus quer nossa adoração. Pessoas que não são generosas à obra de Deus não adoram. Eu sou grato pela doutrina da semente da fé. Ninguém é mesquinho aqui. Todos os mesquinhos digam amém. O que eles fazem primeiro? Eles dão seus dízimos e ofertas. E se eles tiverem mais, meus irmãos e irmãs, eles ajudam na obra do Pai. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos ensina que isso é uma forma de mostrar nosso amor e gratidão a Deus. Você sabia que quando você dá os seus dízimos e ofertas, na verdade você não está dando nada? Por quê? Porque os dízimos não são seus. Os dízimos são de Deus. Quando você dá seus dízimos, você não está dando nada. Você está apenas devolvendo algo que não é seu. Isso mostra a sua fidelidade. Você não é um ladrão. E é por isso que se você não devolver seus dízimos ao Pai, Ele te chamará de ladrão. Deus vai dizer, você é um ladrão. Por que Ele diria que você é um ladrão? Se você não devolve o que é dele, Ele não pode confiar em você. Por isso Ele vai dizer, eu vou dar a ele uma bênção, assim como aquele retornou. Porque eu posso confiar nele com as minhas bênçãos. É meu, mas você devolveu. Estava em suas mãos, mas você escolheu devolver. Eu vou te abençoar, meu filho. Após os dízimos, bem as ofertas. Essa é a medida do seu amor a Ele. Você determina a oferta. O Pai não determina, é da sua escolha. Portanto, é o seu coração que vai determinar a oferta. É isso que você verdadeiramente dá. E é a mesma medida que o Pai vai utilizar para te medir, de acordo com Lucas. Dai e vos será dado, com boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, vos medirão novamente. Essa será a medida que você será medido. Então, quando adoramos a Deus, nós doamos. Você está adorando a Deus? Você dá. Continuamente as Escrituras nos ensinam que iremos prosperar se doarmos a Deus. Deus repreende o devorador e dessa forma Deus faz com que nosso trabalho dê frutos. E depois disso, meus irmãos e irmãs, o que Ele vai fazer? Ele vai apenas encher nossos celeiros. Provérbios 3:10. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. O Pai vai suprir todas as suas necessidades. Haverá uma abundância de vinho. Vinho no Antigo Testamento é descrito como algo que trazia alegria aos corações. Fala sobre alegria. O Pai vai encher o seu coração de alegria e felicidade. Você não pode negar que se o Pai te abençoar com bênçãos, seu coração realmente se alegrará, porque muitas das suas necessidades serão supridas através das bênçãos que você recebeu dele. Existem então duas bênçãos preparadas aqui, abundância e um coração cheio de alegria. Louvado seja o Pai. Todos os celeiros estarão cheios. Aleluia. Se é uma experiência pessoal, isso demanda uma resposta pessoal. Qual é a sua resposta às palavras de Deus, tendo uma vida como discípulo? Minha resposta às palavras de Deus é: Pai, eu vou te seguir verdadeiramente. Eu vou receber suas palavras. Tem muito que eu posso aprender com suas palavras. Só em Provérbios 3 eu já posso aprender muito. Tem muito que eu vou receber. Tem tantos tesouros escondidos, Pai, em Provérbios 3. É isso que eu vou fazer e é isso que eu vou receber. Vamos gravar todos os ensinamentos de Provérbios 3 em nossos corações, mentes e vidas. E fique tranquilo, você viverá uma vida próspera perante ao Pai, fielmente seguindo como discípulo dele. Deus vai derramar todas as bênçãos, orientação e poder em sua vida. Pai, abençoe todos os presentes aqui. Bênçãos irão ser derramadas em suas vidas. O Pai vai te fortalecer e prosperar a sua vida espiritual nos dias de hoje. Se você estiver com alguma enfermidade estando aqui presente,
Você já foi curado de todas elas. O Pai vai multiplicar todas as bênçãos financeiras de suas vidas. E suas promessas serão cumpridas em sua vida sem falha. Ele disse: pedi e vos será concedido. Batei e a porta será aberta para vós. Se você pedir por qualquer coisa agora, Ele te responderá. E antes de terminarmos aqui, receba as bênçãos. Se você estiver orando pela salvação dos seus entes queridos, acredite que a salvação já foi concedida a eles. Que o Pai te abençoe.